Oi todos, oi todas, sejam bem-vindos. Tem alguns assuntos que têm muitas formas de interpretar. E cada autor, cada astrólogo tem uma visão sobre isso, sobre esses assuntos. E eu queria passar a minha visão sobre um assunto que se chama signos interceptados, né? Mas antes, é preciso saber o que é um signo interceptado, né? Nós temos uma mandala, que é um desenho do céu na hora que a gente nasceu. É como se fosse um retrato, uma foto desse universo que nos circunda. E essa mandala é dividida em 12 partes. E essas 12 partes não são os signos, são chamadas de casas astrológicas. Então, isso é muito técnico, queria só que vocês entendessem que existem 12 signos, que é uma pizza dividida em 12 partes iguais. E existem casas astrológicas que uma pizza é dividida em 12 partes não iguais. Tem gente com mais fome, tem gente com menos fome. Então, quem tem mais fome tem uma casa maior, quem tem menos fome tem uma casa menor. E essas casas astrológicas, esse desenho dessa pizza, ela vai cortar os signos num determinado grau desse signo. O signo é um espaço e as casas vão cortar esses signos. E aí você vai ter, na ponta de cada casa, um determinado signo. O que é um signo interceptado? É quando um signo inteiro, cada signo tem 30 graus, os 30 graus desse signo, eles ficam todos dentro de uma casa e a ponta que começa essa casa aponta para o signo anterior e a ponta da casa seguinte já corta o signo posterior. Então ele está todo incluído dentro da casa, inteirinho ali. E dá uma ideia dele estar, de certa maneira, enclausurado. Ele não tem uma porta de saída, não tem uma porta de entrada. Então a gente tem, principalmente não tem uma porta de entrada, então para acessar aquele signo a gente tem que pedir permissão para o signo que vem antes dele, né? E quando você estuda as casas, você estuda uma das coisas, é o signo que está nessa ponta dessa casa. E todo mundo pergunta, mas o interceptado, então, ele está estrangulado, ele não tem a energia liberada. Não é bem assim. Essa é a ideia que eu vou passar para vocês. Na verdade, tudo que tem relação com o signo que está na ponta da casa, que é o signo anterior, é esse interceptado. E também o que está totalmente lá dentro tem a ver com a experiência daquela casa astrológica. Então, se por acaso você tem na casa dos estudos um determinado signo na ponta dela, esse signo vai dizer qual é a sua melhor ferramenta para melhorar sua condição de estudos, o que lhe interessa estudar, falando de uma maneira simples. Se tiver um signo interceptado também, este outro signo vai trazer também elementos. Você também vai se interessar, você também vai querer estudar, também serão ferramentas importantes para os seus estudos, as qualidades do signo interceptado. Então, quanto a isso, acabamos com o problema. Ele não está exatamente estrangulado. É claro que para acessá-lo é preciso de alguns recursos. Que recursos são esses? Primeiro, entrar na casa pela porta de entrada, que é o signo anterior. E aí, então, a gente chega lá dentro e conhece as energias do signo que está lá dentro. De fato, sem a porta de entrada, a gente é como se fosse assim, você para entrar numa casa, você entra primeiro pela casa da frente, aí depois você tem um acesso ali nos fundos para a casinha que está lá atrás. Na casinha não, uma casona, assim, uma casa enorme, o signo está todo lá dentro. Aí você pode conhecer a casa, esse espaço desse signo. Bom, uma outra maneira de você acessar o signo interceptado é através do regente deste signo. Então, se por acaso, vamos imaginar que Touro esteja interceptado, você vai acessar essa casa e este signo através de Vênus. Procura Vênus onde está no seu mapa. Simples assim. A Vênus está em Gêmeos, então é através do signo de Gêmeos, através da casa onde está Vênus, que você vai acessar aquele signo que está dentro daquela casa, né? Para muitos autores, essa posição, esse signo, sempre tem um de um lado e tem o do outro, na verdade são dois signos interceptados, na maioria dos casos, você teria uma certa dificuldade de se apropriar, de conhecer aquelas qualidades.
Isso pode acontecer sim, não vou dizer que não. Porém, o recurso que o astrólogo tem diz assim, olha, se você não está conseguindo, se for o touro, se estabilizar, produzir materialmente, procure a Vênus. No caso do escorpião, que é o oposto, não está conseguindo se desapegar, não está conseguindo transformar, procure Plutão. Então, sempre terá uma saída, não uma coisa sem saída. Então, cabe ao astrólogo dar a saída para essa pessoa quanto aos signos interceptados. Agora, uma curiosidade. Essa coisa da interceptação, do tamanho das casas, depende da latitude que a pessoa nasceu. Se ela nasce perto dos trópicos, nos trópicos em geral, essas casas são muito parecidas em termos de tamanho. E é mais difícil que haja signos interceptados. Acontece, claro, vários mapas de brasileiros que nasceram em região tropical, que tem um e o seu oposto, né, 2 signos interceptados. Mas não é tão comum. Agora, começa a ir muito para o sul, Terra do Fogo. Começa a ir muito para o norte, Canadá, países nórdicos. Gente, tem casa que é desse tamaninho e outras assim, enormes. Nessas enormes, tem 2 signos interceptados. E isso é para todo mundo, praticamente os suecos todos têm isso. Então, será que os suecos têm tanto problema assim e nós não? Fica a pergunta para vocês. E a resposta eu acho que vocês já sabem. Então eu queria passar isso, que é um dos assuntos polêmicos, muito comentado, e quem sabe a gente vai comentar outras coisas também. Eu espero então que vocês tragam para mim essas perguntas que eu vou respondendo na medida que elas forem chegando, tá bom? Não me esqueçam, sempre façam comentários, inscrevam-se no canal, quem quer continuar assistindo esse conteúdo, esse assunto que é a nossa propriedade, que nós temos o direito, que é um assunto livre. Fica um grande beijo e até a próxima semana.